A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, chegando com mais 4 capítulos da Bíblia que está em 2 a Samuel, capítulo 16 a seguir. Amém? E já convido você para ficar até o final do conteúdo. Aleluia, tá bom? E também, se possível, deixar o seu joinha e o seu comentário falando de onde você está nos prestigiando. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Deus é bom porque concedeu mais um dia, para mim, para você. Glória a Deus. Então, temos só a agradecer a nosso Deus por mais um dia, Então é isso aí, você já agradeceu a Deus hoje por mais esse dia? Agradeça a Deus, não murmura, aleluia. Então vamos para o conteúdo do dia. 2 Samuel capítulo 16, a seguir. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o servo de... Vamos repetir. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, veio a encontrar-se com ele, com um par de jumentos aguardados, e sobre ele 200 pães, com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. Aleluia. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isso? E disse Ziba: nos jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para comerem os moços, e o vinho para beber os cansados no deserto. Então disse o rei: ora, onde está o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restituirá a casa de Israel o reino do meu pai. Aleluia. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino que eu ache graça em teus olhos, o rei meu senhor. E, chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Sime, filho de Gera, e, saindo, ia amaldiçoar. E atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Aleluia. E, amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e esse agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: porque amaldiçoaria este cão morto ao rei do Senhor? Deixai-me passar, e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar,
Pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem poderia? Porque assim fizeste. Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte, quanto mais ainda este benjamita, deixai que a amaldiçoe, porque o Senhor o diz. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedra contra ele e levantava poeira. Aleluia. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzaino Arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Uzaia a Absalão: viva o rei, viva o rei. E porém Absalão disse a Uzai: é essa a tua beneficência para com teu amigo? Porque não foste com teu amigo. E disse Uzai a Absalão: não, porém daquele que eleger o Senhor, e todo esse povo, e todos os homens de Israel, dele serei, e com ele ficarei. Aleluia. E, demais disso, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho, como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse a Absalão: possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa. E assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com seu pai. E se for, fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. E estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai, perante aos olhos de todo o Israel. Aleluia. E eram o conselho de Aitofel que aconselharam naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultava. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Aleluia. Glória a Deus. Segundo a Samuel, capítulo 17. Disse mais Aitofel a Absalão: deixai-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei a Davi essa noite. E irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mãos. E o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele. E então ferirei somente o rei.
e farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu busca é como se tornasse todos, assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciões de Israel. Aleluia. Disse, porém, Absalão: chamai agora também a Uzai, ao Aquita, ouçamos também o que ele dirá. Aleluia. E, chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: dessa maneira falou Aitofel: faremos conforme a sua palavra, se não, fala tu. E disse mais Uzai: bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos, e que estão com um espírito amargurado, como a onça no campo, roubada dos cachorros. E também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido na alguma cova, ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que ouvirem então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Aleluia, Senhor. Então iremos a ele, em qualquer lugar que se achar, facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e arrastaremos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Aleluia. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai no Aquita do que o conselho de Aitofel, porém assim o Senhor o ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadoque e a Abiatar, sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e os anciões de Israel, porém assim e assim aconselhei. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes essa noite nas campinas do deserto. Logo também passa a outro lado, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimai junto à fonte de Rojo, e foi uma criada e lhe disse. E eles foram e o disseram ao rei Davi, porque não podia ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os todavia um moço, e avisou a Absalão, porém a ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurinho, qual tinha o poço do seu pátio, e ali dentro desceram. Chegando, pois, o servo de Absalão à mulher, àquela casa, disseram: onde estão Aimai e Jonatas?
E a mulher lhe disse: já passaram o val das águas. E havendo-os buscado e não os achando, voltaram para Jerusalém. Aleluia. E sucedeu que, depois que se retiraram, Ahimaazar e Jonata saíram do poço e foram e anunciaram a Davi. E disseram a Davi: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós a Aitof. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou, e passaram o Jordão, e já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, a Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, alpardou o jumento e levantou-se, e foi para a sua casa e para a sua cidade, e deu ordem à sua casa, e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Aleluia, Senhor. E Davi foi a Manai, e Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem que Israel com ele. E Absalão constituiu a Amasa e lugar de Joabe sobre o arraial. E era mais de um homem cujo nome era Itra, israelita, no qual possuíra a Abigail, filha de Nas, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. E sucedeu que, chegando Davi a Manai, Sobi, filho de Nas, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maqui, filho de Amiel, de Logebar, e Basilaino, Gileagita, de Rogelim, Liang. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Tomaram camas e bacias, e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas, e lentilhas, também torradas, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus de honra, de glória e de poder. Continua aqui conosco, para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora, capítulo 18. E Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. E Davi enviou ao povo um texto sobre o mando de Joabe, e outro texto sobre o mando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro texto sobre o mando de Itai no Giteu. E disse o rei ao povo:
eu também sairei convosco. Porém, o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco. E, ainda que metade de nós morra, não farão caso de nós, porque tu és do valor de 10.000 de nós. Melhor será, pois, que da cidade nos sirva de socorro. Aleluia. Então disse Davi: no que tem parecer aos nossos olhos, farei. E o rei se pôs do lado da porta, e todo o povo saiu em centenas de milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: brandamente tratai, por amor de mim, ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo o campo, a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000. Aleluia, Senhor. Porque ali se derramou a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais o do povo que o bosque consumiu do que os que a espada consumiu naquele dia. O que vendo o homem fez saber a Joabe e disse: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Aleluia. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: pois que ouviste, porque eu não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-te 10 moedas de pratas e um cinto. Aleluia. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, e a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-vos, cada um de vós, de tocar no jovem Absalão. Aleluia, Senhor. E o cercavam 10 moços, que levaram as armas de Joabe, e feriram a Absalão e o mataram. E então tocou Joabe a trombeta e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram a Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Aleluia. Glória a Deus. E então disse Aimás, filho de Zadok: deixai-me correr, e denunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. E disse Joabe a Cusi: vai tu e diz ao rei o que vistes. E Cusi se inclinou a Joabe e correu.
E seja o que for, disse Aimás, correrei. E Joabe lhe disse, corre. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou a cozinha. E Davi estava assentado entre as duas portas. E a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro e levantou os olhos. E olhou, e eis que o homem corria só. Aleluia. Gritou, pois, a sentinela e o disse o rei. E o rei lhe respondeu, se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Gritou, pois, Aimás e disse ao rei, paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse, bendito seja o Senhor, teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei, vai bem com o jovem, com Absalão? E disse Aimás, vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que é. E disse o rei, vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha Cozim, e disse Cozim, anunciaste ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que levantaram contra ti? Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, Senhor. Deus de Israel. Aleluia. Esse foi o capítulo 18, irmãos. Agora vamos para o capítulo 19. E disseram a Joabe, esse agora é o capítulo 19. Vamos lá, a seguir. E disseram a Joabe, eis que o rei anda chorando, e lágrima por Absalão. Vamos repetir aqui, né, irmãos? Porque é bom deixar bem claro aqui, ó. Segundo Samuel, capítulo 19, a seguir, tá bom? Vamos lá. E disseram a Joabe, eis que o rei anda chorando, e por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer, muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às esposcabelhas da cidade, rumor faz quando envergonhado foge da peleja. Aleluia. Amando tu a seus inimigos e odiando aos teus amigos. Porque hoje dás em entender que nada valem para contigo príncipes e servos. Porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fossemos mortos, estaria bem contente. Aleluia.
Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. E todo o povo, em todas as tribos de Israel, andavam porfiando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus. E agora fugiu da terra por causa de Absalão. Aleluia! Deus, de honra, de glória e de poder. Aleluia. Então o rei Davi mandou dizer a Sadoc e a Abiatar, sacerdotes: Falai aos anciões de Judá, dizendo: Por que sereis vossos últimos em tornar a trazer o rei para sua casa? Porque as palavras de todo o Israel chegaram ao rei, até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós, porque, pois, seriem os últimos em tornar a trazer o rei. E a Amasa direis: Porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus, e outro tanto, se não fores capitão do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: Volta tu com todos os teus servos. Aleluia. E apressou-se Simei, filho de Gera benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele iam homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão adiante do rei. Aleluia. E, atravessando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, quando ele passava o Jordão. E disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembre do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, se me por isso, havendo amaldiçoado a ungido do Senhor, porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois porventura não sei que hoje foi feito rei sobre Israel? Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes desde o dia que o rei tinha saído até o dia que voltou em paz.
Aleluia. Demais disto, falsamente acusou seu servo diante do rei meu senhor. Porém, o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era assim, não de homem digno de morte diante do rei meu senhor. E contudo puseste a teu servo entre os que o comem à tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? Aleluia. E disse-lhe o rei: por que ainda mais fala de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba repartir as terras. E era Basila e muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei, quando tinha a sua morada em Manai, porque era muito grande homem. Aleluia. Aleluia, Senhor. E disse o rei a Basilai: passa tu comigo, e sustentaste-ei comigo em Jerusalém. Porém, Basilai te disse o rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? E com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Aleluia. Glória a Deus. Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimá. Passe ele com o rei meu senhor, e fazei-lhe o que bem parecer aos seus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo o que me pedires te farei. Aleluia. Senhor. Deus de Israel. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. Aleluia. Senhor de Israel. Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porquanto o rei é nosso parente, e por que vos irais por isso? Porventura comemos às custas do rei, ou nos deu algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá, e disseram: 10 partes temos no rei, e temos Davi tem como vozes. Vamos repetir, irmãos. Repetindo. E responderam os homens de Israel aos homens de Judá, e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi tem mais nós do que vós. Por que, pois, não fizeste conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foram mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. E responderam os homens de Israel, os homens de Judá, e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi temos mais que vós. Por que, pois, não fizestes conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foram mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Aleluia. Esse foi o capítulo 19, irmãos. Mais um conteúdo da palavra de Deus nesse dia, ou nessa noite, ou nessa tarde. Não sei a hora, que você vai estar aí nos prestigiando, mas você seja bem-vindo. Aleluia. Glória a Deus. Assista, reflita. Se você não for inscrito ainda, se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para mais conteúdos da palavra de Deus. Amém? Amanhã estamos de volta com mais Bíblia, com mais conteúdo da palavra de Deus.